Glória a Deus, irmãos. Quantos estão aí ávidos pela palavra do Senhor? Ih, pastor Ricardo, poucas pessoas. Quantos estão aí ávidos pela palavra do Senhor? Amém. Aleluia. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. É isso aí, Luca. Só que o texto é Lucas. Viu, Luca? Lucas 19, versículo 1 até o versículo 10. Lucas 19, versículo 1 até o versículo 10. Acharam? Uns irmãos rápidos ali, vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso, correu adiante e subiu numa figueira brava, num sicômoro, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, foi Jesus quem olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: Deus tem pressa. E olha o versículo 6. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar, a murmurar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Vamos ler juntos o versículo 9? Jesus respondeu. Vamos, irmãos. Hoje chegou salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Vamos ler o 10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Pai, nós te louvamos pela palavra, por esta noite. Tudo que nós fizermos aqui é para a honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço que a tua palavra possa tocar os corações, que esse momento seja exclusivamente seu. Pai, que eu diminua, que o Senhor cresça, me dá a tua graça, sabedoria e unção para transmitir a tua palavra. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amados, Jesus ele está passando por Jericó para subir para Jerusalém. Quando você está ali em Israel, Jericó está exatamente no caminho de quem vem da região norte de Israel, ali da região do Mar da Galileia. E quando você vai viajando em direção a Jerusalém, necessariamente você precisa passar por Jericó. Então, podemos dizer que Jericó é o caminho de Jerusalém para aqueles que vêm da região do Mar da Galileia. E a diferença é que Jericó está mais ou menos 300, 400 metros abaixo do nível do mar, e Jerusalém está mais nas regiões altas, nos montes. Jesus em Jericó, eu queria chamar a tua atenção para isso. Jesus em Jericó era a última oportunidade para aquela cidade. Jesus não voltaria para Jericó, porque ele estava indo para Jerusalém, e nos próximos dias lá ele seria crucificado. Então essa seria a última viagem de Jesus. Jericó, naquela época, era uma cidade de comércio, era uma cidade de turismo, era uma cidade relevante naquele contexto. Muitas pessoas iam para Jericó, e nesse caminho, passando por Jericó, Jesus encontra 2 homens, diga assim, um homem rico e um homem pobre. E o que há de interessante nisso é que esses 2 homens, eles viviam realidades diferentes. Esse homem rico e esse homem pobre, eles tinham perspectivas de vida diferentes. Mas o que nos chama a atenção é que o Senhor Jesus,
ele amou as duas pessoas, tanto o rico quanto o pobre. Por que isso? Porque Deus ele não faz acepção de pessoas. Mas se você ler lá em Lucas 19, no versículo 35, Lucas 19, 35, diz assim: desculpa, é Lucas 18. Lucas 18, 35. Eu anotei errado. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego, sentado à beira do caminho. Você pode ler depois o restante do texto. Esse mendigo, ele estava sentado à beira do caminho, e quando ele ouve a multidão, um alvoroço, ele começa a perguntar para as pessoas que estavam ali. Ele não enxergava, mas ele estava ouvindo um movimento e ele queria saber o que estava acontecendo, e falaram para ele que Jesus estava passando por ali. Esse cego, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E conforme ele clamava por Jesus, as pessoas que estavam à sua volta, elas o repreendiam, e elas ordenavam que ele parasse de gritar e de incomodar a Jesus. Mas, conforme as pessoas o repreendiam e ordenasse que ele parasse, ele gritava mais alto e ele clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que o Senhor Jesus chega até ele, e pela fé daquele homem, aquele homem cego, ele foi curado naquele dia. E o que eu queria falar ao teu coração sobre esta passagem é que esse homem cego, ele venceu um obstáculo. E nós precisamos vencer esse obstáculo. Diga assim: não desistir de viver a minha cura, a minha restauração, a minha libertação, a minha mudança de sorte. Aquele cego, ele não desistiu de, naquele momento, ter um encontro com Deus. Ele não desistiu de ter o encontro com Cristo, ainda que a multidão não queria que ele clamasse. E voltando agora ao outro texto de Lucas 19, como eu falei, ele encontrou esses dois homens chegando em Jericó. O pobre, que era o mendigo cego, e rico, que era Zaqueu. Quando nós falamos de Zaqueu, a Bíblia vai dizer que ele era o maioral dos publicanos. Isso significa que ele era chefe daqueles publicanos. E os publicanos, naquela época, eles eram os cobradores de impostos. Então, Zaqueu, de todos aqueles cobradores de impostos, ele era o chefe. Ele era o diretor dos cobradores de impostos. E olha que interessante. Ele era judeu, mas ele trabalhava para Roma. O Império Romano estava dominando Israel. E o que acontecia naquela época? Roma exigia que o cobrador de impostos fosse em cada casa e cobrasse de cada cidadão o valor do imposto. E Roma determinava o valor que ele deveria trazer de cada casa. Porém, Roma dava a ele autoridade para que ele cobrasse um valor maior do imposto devido, para que essa diferença, esse valor maior do que era devido, esse dinheiro ficava com o cobrador de imposto. E isso fazia com que todos esses cobradores de impostos, eles ganhassem um dinheiro ilícito, porque eles cobravam mais do que era devido. E Zaqueu, sendo o chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos, ele era o cabeça desse esquema, que a gente pode até dizer um esquema de exploração. E olha que interessante, Jesus chegando em Jericó, depois de ele encontrar com o cego, aquele mendigo,
agora Jesus iria se encontrar com Zaqueu. Quando Zaqueu recebe a notícia que Jesus iria passar por Jericó, ele desejou ter o encontro com Jesus, mas por ele ser de baixa estatura e não poder vê-lo diante da multidão que ali estava, ele decidiu subir naquela árvore, naquele sicômoro, para ver Jesus passando ali. E Zaqueu também, ele lida com um obstáculo. Que obstáculo é esse? Zaqueu, ele precisou romper com os seus dogmas. Zaqueu precisou romper com seu status social, econômico, um homem rico que tinha influência naquela sociedade e um homem que também, por muitas vezes rejeitado pelos judeus, pela sua forma ilícita de trabalho, ele precisou romper todos esses obstáculos para ter o encontro com Deus, para ter o encontro com Cristo. Os nossos irmãos que estão aqui, que vieram do encontro, cadê os nossos amados? Cadê os nossos irmãos? Acabou a bateria? Cadê? Os nossos irmãos estão vindo do encontro com Deus, e eles também romperam obstáculos para poder estar lá e participar desse momento. Eu queria que você abrisse a Bíblia ali em Lucas 18, versículo 9, só para você entender como que os judeus, eles lidavam com os publicanos, os cobradores de impostos. Lucas 18, versículo 9, diz assim: Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu, religioso, e o outro era publicano, cobrador de impostos. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Os homens são roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que tenho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Você veja como que o fariseu se referia a esse publicano, como um homem pecador. E é assim que os publicanos, eles eram vistos. E naquela sociedade religiosa, Zaqueu, ele toma a decisão de romper com todo o seu status, de abrir mão até mesmo da sua honra humana, porque ele estava decidido: eu quero ver Jesus, eu quero ter um encontro com Jesus. E é interessante isso, porque lá em Lucas, no capítulo 18, de 24 a 29, não dá para nós lermos tudo, até por causa do tempo, mas Lucas 18, de 24 a 29, Jesus vai falar como é difícil um homem rico ser salvo. Ele diz: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. E é interessante que quando ele diz isso, Pedro e os outros discípulos começam a falar: mas Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, nós abandonamos tudo para estar ao seu lado. E Jesus diz a eles: o que é impossível ao homem é possível a Deus. É impossível ao homem convencer o homem que ele precisa de Jesus, mas o Espírito Santo é ele que nos convence. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode fazer. E Jesus estava falando como é difícil desse rico entrar no reino de Deus, e
nós estamos vendo um homem rico, Zaqueu, desejoso de ter o encontro com Cristo. E olha que interessante isso. Somente o homem que consegue destronar esse Deus chamado dinheiro poderá se render a Jesus. Ouça o que eu vou te falar agora. O problema não é a riqueza. O problema não é o dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro e a tudo o que o dinheiro pode proporcionar. Pessoas que amam aquilo que o dinheiro pode proporcionar à sua vida. Então, por isso Jesus estava dizendo o quão difícil é um rico entrar no reino de Deus. E é interessante que em Lucas 18 também, de 18 a 23, a Bíblia fala sobre um homem rico de uma alta posição. E quando a Bíblia diz isso, é porque de fato, naquela sociedade, ele era alguém de uma alta posição social, econômica, financeira, era um homem rico, influente, e ele chega diante de Jesus e diz: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E é interessante que Jesus fala para ele, e ele responde, ele fala: eu tenho cumprido os mandamentos, eu tenho sido fiel aos mandamentos. Jesus, conhecendo o coração dele, disse a ele: então, filho, venda tudo o que você tem, distribua aos pobres, vem e me segue. Sabe como que esse homem saiu da presença de Jesus? Diga assim: triste. E sabe por que ele saiu triste? Porque ele sabe que ele não foi capaz de abrir mão daquilo que ele amava para receber a vida eterna. Quando Jesus disse para ele vender, a consciência dele o acusou, dizendo a ele: de fato, você ama o dinheiro e você não sabe viver sem ele. Agora, lendo esse texto, o que me chamou a atenção é esse homem rico perguntar para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. Mas eu quero falar algo ao teu coração. Não há nada que nós possamos fazer para herdar a vida eterna. E muitas pessoas têm essa dúvida. O que elas precisam fazer para herdar a vida eterna? O quão bom ela precisa ser? O quão justo e digno ela precisa ter para herdar a vida eterna? É como se ela perguntasse: quais obras eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando na verdade, a única coisa que eu preciso fazer para herdar a vida eterna é crer em Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e abandonar o meu amor pelo mundo, abandonar o meu amor pelo dinheiro e o meu amor pelo pecado. E por que tudo isso? Porque Ele, Jesus Cristo, já pagou um preço por mim e por você, e a nossa parte é apenas crer e entregar a nossa vida a Ele. Esse homem foi capaz de viver uma vida religiosa de aparência por anos, cumprindo ritos religiosos, mas ele não foi capaz de viver uma vida cristã de essência. Pastor, que vida cristã é essa? Diga assim comigo: é uma vida de entrega. O Senhor Jesus entregou a vida dele por você, e Ele está te fazendo um convite. Entregue a sua vida a Ele, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Olha aqui para mim por um instante. Em quantos lugares você já procurou? Em quantas portas você já bateu? Sabe, nós
A pastora Ana estava falando aqui, o aniversário não é o aniversário do prédio da IBA, é o nosso aniversário, porque nós somos a igreja. Mas sabe, irmãos, muitas pessoas às vezes não conseguem entender o que é igreja. Não é um lugar para nós participarmos de um culto. E tem pessoas que são feridas pela igreja e elas não conseguem ter comunhão na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Senhor e é essa noiva que Ele buscará. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele morreu para constituir a igreja. Não havia igreja antes de Cristo morrer na cruz. A igreja foi constituída quando Ele morreu na cruz e Ele nos deu essa autoridade. Então, aquele homem foi capaz de viver uma vida religiosa, mas ele não foi capaz de entregar a sua vida. Oi, nessa noite eu estou falando ao teu coração, lance fora todo o passado, tudo que você já viveu na sua vida, entregue o teu caminho a Ele, porque o Senhor fará uma obra maravilhosa, poderosa, restauradora e salvadora na tua vida. Agora, aleluia, isso nos faz refletir, pois se a salvação é de graça, a minha disposição em servir a Cristo custa tudo. A salvação é de graça, não vem de nós, é dom de Deus. Mas a minha disposição em servir a Ele, e eu quero te levar a uma reflexão nesta noite, o quanto eu estou disposto a me desprender das coisas do mundo. Jesus, ele diz no mesmo texto de Lucas 28, quando aquele homem rico não foi capaz de abrir mão do seu dinheiro, e os apóstolos começaram a falar: Senhor, nós abandonamos as redes, os barcos, nós deixamos a nossa vida para te seguir. Jesus disse para eles: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por amor do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, 100 vezes mais, e no mundo futuro terão a vida eterna. E por que isso? O Senhor, Ele recompensa a nossa fé e a nossa entrega. De que forma? Cuidando de nós. Então, por que estáis ansiosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir? Aquele que te chamou, Ele é fiel e Ele cuidará de tudo na tua vida e na tua família. Zaqueu precisou vencer o seu orgulho para ter o encontro com Cristo. E muitas pessoas têm dificuldade de ter esse encontro com Cristo por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, da sua vaidade. E de que forma? Quando ela pensa e ela olha para a sua vida e ela diz: eu não preciso, porque eu tenho o que eu preciso, eu tenho o que eu quero, as coisas que eu preciso fazer, eu consigo. Mas, o que eu quero falar ao teu coração nessa noite, que nós temos que nos despojar de tudo que temos e somos, para nos render a Jesus Cristo. E eu quero te fazer um convite nessa noite: se renda a Ele. E é interessante que novamente, uma multidão havia impedido o cego de clamar, agora, essa multidão impedia novamente. Agora eles estavam querendo impedir Zaqueu. E é interessante que Zaqueu, ele entendeu que ele precisava romper todos aqueles obstáculos para se encontrar com Jesus. E isso fala muito sobre pessoas, ouça isso, pessoas que deixam de vir a Cristo por causa de amigos.
Pessoas que deixam de vir a Cristo por causa da roda de amizade. Pessoas que deixam de entregar verdadeiramente a vida a Cristo por causa de amigos do trabalho, por causa da opinião pública. Pessoas que muitas vezes elas estão tão envolvidas lá fora e elas ficam preocupadas: o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo, a irmã que me levou na igreja, que ela me evangelizou, depois ela me deu uma Bíblia de presente. Era desse tamanho assim a Bíblia. Aí eu tinha uma calça jeans que o bolso atrás era largo, eu falei: graças a Deus, dá para colocar a Bíblia no bolso. Porque em São Paulo eu tinha que pegar 2 ônibus e 1 metrô para ir para a igreja. Eram 2 horas para eu chegar no culto. E eu tinha que andar pelo bairro. Com 18 anos eu falava assim: cara, nenhum dos meus amigos pode me ver com uma Bíblia. O que os caras vão falar de mim? Pô, o Rodrigão está indo para a igreja. Eu tinha vergonha. Eu tinha preocupação do que as pessoas iriam falar de mim. Até que um irmão, uma vez da igreja, ele me olhou e falou assim: rapaz, que canivete é esse aí que você está usando? Compra uma espada, porque essa Bíblia sua é muito pequena. Aí uma vez eu tomei coragem, comprei uma Bíblia Shed de estudo, e eu segurava ela na mão. A primeira vez que eu fui com ela para a igreja, o meu coração acelerou, me deu um calafrio. Eu falava: o que eu estou fazendo? E aí, Rodrigão? Opa! Tem muitas pessoas que não conseguem vir a Cristo pela influência dos seus amigos, do seu ciclo de amizade. Como que eu vou deixar a minha galera? O que os meus amigos vão falar? Eles vão me chamar para frequentar os lugares, aí eu vou falar que eu não bebo mais. Eles vão falar que eu sou careta. Mas Zaqueu estava decidido: não me importa o que as pessoas falem ou pensem, eu quero ter um encontro com esse Jesus. Se você deseja a vida com Cristo, se for necessário, suba na árvore, mas não deixe que o medo e a vergonha da opinião das pessoas te afastem daquele que é o único que pode trazer vida eterna e salvação à tua alma e ao teu espírito. E olha que interessante, é interessante que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, as pessoas em volta estavam murmurando. E é interessante que as pessoas não gostavam de Zaqueu porque ele era publicano. Elas falavam mal dele porque ele era cobrador de imposto, roubava o dinheiro delas, e elas falavam mal dele. E quando elas veem Jesus entrar na casa dele, ao invés de elas falarem: glória a Deus, Zaqueu vai se converter, a casa toda vai ser transformada, não. As pessoas ainda murmuravam. Não teve ninguém que ficou feliz que Jesus estava entrando lá e que a casa dele seria transformada. Quando você se rende a Jesus, ouça isso, você precisa ter coragem para vencer a opinião das pessoas. A Bíblia diz que os covardes não herdarão o reino de Deus. Quem está preocupado com a opinião pública, diga assim: perde a oportunidade de ter o encontro com Cristo. Sabe o que é interessante? Que Zaqueu ele subiu na árvore porque ele queria ver Jesus. Mas quando nós olhamos para o texto, diga assim: a determinação maior era de Jesus, não era de Zaqueu. Quando Zaqueu ele sobe na árvore, e ele está olhando para baixo, naquela multidão, ele não conhecia exatamente quem era Jesus. Ele estava olhando para a multidão e procurando: cadê, quem é Jesus? Será que é aquele? Tem mais pessoas perto dele. Mas é interessante que, na verdade, foi Jesus quem buscou a Zaqueu, antes de Zaqueu buscar a Jesus. Porque quando Jesus ele passa ali na árvore, Jesus ele olha para cima
E ele fala: Zaqueu, desça depressa, porque eu quero entrar na tua casa e eu quero ter um tempo de comunhão contigo. Olha que interessante. Zaqueu estava procurando a Jesus. Diga assim: mas na verdade, é Jesus quem estava procurando Zaqueu. Para surpresa de Zaqueu, Jesus o procurava muito antes. Nós temos o hábito de falar: eu tive um encontro com Jesus. Diga assim: eu encontrei Jesus. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: se você encontrou Jesus, Jesus estava perdido? Diga assim: eu vou te corrigir em amor. Fala: foi Jesus quem te encontrou. Nós é que estávamos perdidos. Diga: eu é que estava perdido. Quem aqui estava perdido? E Jesus te encontrou. Dá uma glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ou então a pessoa, ela diz assim: você aceitou a Jesus? O que ela responde? Ah, eu aceitei a Jesus no ano tal, não é, pastor Wellington? Diga assim: não fui eu quem aceitei a Jesus. Diga: foi Ele que me aceitou. João 15:16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Diga assim: antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já tinha sido sacrificado pela minha vida. Ouça o que eu estou te falando nessa noite. O Senhor Jesus, antes de você acordar hoje, Ele já havia preparado esse dia, para que você estivesse aqui, porque Ele te trouxe aqui para encontrar com você. Hoje, você não veio aqui porque você não veio aqui porque alguém te convidou, mas porque Jesus preparou para que você estivesse aqui. Sabe a conclusão que nós chegamos? Jesus mostrou para Zaqueu, diga assim, que a salvação é urgente. Zaqueu, desce depressa. Diga assim: a salvação não dá para esperar. A salvação é hoje e agora. Diga assim: ela não é amanhã. Vamos ser sinceros. Alguém aqui sabe o que vai acontecer conosco amanhã? Alguém aqui sabe o que vai acontecer no final do culto? Você sabia que antes desse culto acabar, Jesus, por exemplo, Ele pode voltar? A igreja pode ser arrebatada? Olha, uma vez uma pessoa falou assim: pastor, eu tenho que escolher essa pessoa porque eu vou casar com ela e é a decisão mais importante da minha vida. Eu quero te corrigir, essa é a segunda decisão mais importante da sua vida. A primeira decisão mais importante da sua vida é você decidir por Cristo. É você decidir pela vida. Escolher a Cristo é escolher a vida, é sair da morte, é abandonar o pecado, é viver uma transformação poderosa. E se você ainda não se rendeu a Jesus, eu quero te falar nesta noite, agora é o tempo da salvação de Deus para a sua vida. Ouça o que eu vou falar ao teu coração nesta noite. Jesus não queria apenas salvar Zaqueu. Jesus queria entrar na casa de Zaqueu. Jesus queria entrar na vida de Zaqueu. Jesus queria transformar a história de Zaqueu. E quando Zaqueu entendeu isso, ele pôde dizer: o meu bem não é a riqueza, não é o meu dinheiro, mas o meu maior bem e a minha maior riqueza, o meu maior tesouro é Jesus Cristo. Bem-aventurado aquele que descobre esse tesouro.
E eu queria te convidar nessa noite, feche os seus olhos aí onde você está. Feche os seus olhos aí onde você está. E diga assim: nesta noite, como Zaqueu, eu clamo a ti, Jesus. Entra na minha casa. A minha casa precisa de salvação, de restauração, de transformação. Fala: Jesus, entra na minha vida. Como aquele publicano, eu sou pecador e eu preciso do teu perdão, da tua misericórdia, da tua graça, da tua compaixão, do teu amor. Entra na minha vida, Senhor. Olha aqui para mim por um instante. Por favor, preste atenção. A decisão mais importante da sua vida é Cristo. Você pode trabalhar aonde for, e é prudente que o homem trabalhe. Você pode estudar o que for, é prudente que você estude, que você galgue degraus na tua vida, que você cresça financeiramente, profissionalmente, como pessoa. As irmãs que muitas vezes têm o desejo de casar, é bom que você case, que você tenha família. Mas a coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa é Jesus entrar na vida dele, transformar a história dele. E eu quero te falar nessa noite, como aquele cego que estava lá em Jericó, aquele homem que era mendigo, aquele homem que era rejeitado pelas pessoas, pela sua miséria, pela sua pobreza. Quando ele soube que Jesus estava passando ali, ele começou a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu, e ele clamou 2, e ele clamou 3, e eu quero te falar nesta noite, quantas vezes forem necessárias, clame por Jesus, para que ele tenha misericórdia. E Jesus, ouvindo o clamor daquele homem, aquela cegueira, ela foi curada. O opróbrio, a vergonha, a humilhação daquele homem foi tirada, e o Senhor deu a ele uma nova vida e uma nova história. Aleluia. Fique em pé no teu lugar por um instante. Eu quero falar ao teu coração. Às vezes você olha para a tua vida e você fala: eu não sou digno, eu não sou merecedor, olha os pecados que eu tenho cometido, olha o que eu fiz com a minha família, olha o que eu fiz com a minha vida. Eu quero te falar: creia que o amor dele é suficiente para cobrir a multidão de pecados e trazer perdão à tua vida. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração, no teu peito. Aleluia. Feche os teus olhos por um instante. Feche os teus olhos, por favor. Olhe agora para a tua vida. Seja sincero com você mesmo. O Senhor preparou esse tempo. Você ouviu essa palavra. O Senhor está te chamando: venha. Venha receber o meu amor e o meu perdão. Venha. Eu quero falar com você. Se o teu casamento está destruído, o Jesus, filho de Davi, ele tem poder e autoridade para resgatar e para restaurar esse casamento. Se você entrou aqui talvez sem esperança, o que será do meu futuro? Quando você entrega a tua vida a Cristo, você crê que o melhor de Deus está por vir, deveras haverá bom futuro. Eu quero dizer ao teu coração, como Jesus passou por Jericó, e era a última oportunidade daquela cidade, talvez essa seja a tua última oportunidade. Eu vou fazer diferente nesta noite. Você ouviu a palavra e você sabe que você precisa de Jesus.
Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui à frente. Como Zaqueu, vença agora a vergonha. Vença qualquer sentimento. Sai do teu lugar e venha aqui à frente. Venha, porque nós queremos orar por você. Venha aqui à frente, em nome de Jesus. Pastor, eu preciso de salvação. Eu quero esse Deus. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Aleluia. Em nome de Jesus. Venha, porque nós queremos orar por você. Você que veio aqui pela primeira vez, pela segunda vez. Aleluia, aleluia. Tem mais pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Pode vir aqui à frente, irmã. Glória a Deus pela tua vida, viu? Aleluia. Glória a Deus pela tua vida, querido. Glória a Deus pela tua vida. Pode vir aqui à frente. Pode vir, pode vir. Enquanto nós louvamos ao Senhor, pode vir aqui à frente. Aleluia. O Senhor toca o meu coração. Eu quero chamar aqui casais que desejam viver restauração no seu casamento, na sua família. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, que nós vamos orar pela tua vida. Eu quero orar pelos casais que desejam viver um renovo, uma restauração nos seus casamentos, na sua casa, na sua família, no seu lar. Aleluia. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos orar por essas vidas que vieram aqui entregando a sua vida a Ti. Senhor, toca essas vidas com Teu amor, com a Tua graça, com o Teu perdão, com a Tua salvação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos por este jovem que ouviu a Tua palavra. Toca o coração dele com o Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Traz restauração, Pai, nesta vida. Traz restauração, Deus, nesse casamento. Toca, meu Deus, com o Teu amor, Pai, em nome de Jesus. Toca, Pai, na vida desses jovens nesta noite. Escreve o nome deles no livro da vida. Traz paz. Derrama, Deus, sobre eles o Teu amor, a Tua graça. Receba o amor do Senhor sobre ti. Aleluia, aleluia. Visita, Pai, este casal. Visita, Pai, os teus filhos com o Teu amor, com a Tua restauração, com a Tua graça. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão, Senhor. Tem compaixão, Pai. Toca estas vidas nesta noite, Senhor. Toca com Teu amor, com Teu perdão. Visita a vida da Tua filha, Pai, com Teu amor, com a Tua graça, com o Teu perdão. Em nome de Jesus, tira o choro. Traz, ó Pai, a Tua alegria. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Aleluia. Louve, louve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Aleluia. Olha, vocês que vieram aqui para frente, os casais que vieram receber oração, e vocês que vieram no primeiro chamado, nós estamos aqui como igreja. A IBA está fazendo 20 anos. Nós somos pessoas normais, pessoas simples, e aqui nós temos um desejo em comum, o desejo de conhecer Jesus. A única diferença que há entre mim e você é só o nosso nome, mas diante do Senhor nós somos as mesmas pessoas. Jesus curou o pobre, mas Ele também curou o rico. E vocês que vieram aqui pela primeira vez, há uma família de Deus aqui, na qual agora vocês fazem parte, e essa família está aqui querendo dar um abraço em vocês. Eu vou contar até 3, e eu queria que vocês se virassem para trás, e essa família quer dar um abraço em vocês. Nós amamos a vida de vocês e queremos caminhar juntos. Amém? Vamos contar juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber, filho, eu estava esperando.
Levante as suas mãos. Diga: o meu Senhor é fiel. Diga: o Senhor é meu pastor. Diga: nada me faltará. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que você saia daqui para ter esse encontro com Deus e viver um tempo novo na tua vida. Vá debaixo desta palavra, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Something truly wonderful is happening. There is a difference inside of me, more than a feeling. This is a prophecy. Something really